Krishnamurti. Um dos nossos maiores problemas é a comunicação. As palavras têm importante função na nossa vida. Sem elas, não podemos comungar ou nos comunicar uns com os outros. Temos de empregar palavras, mas cada palavra tem um diferente significado para cada um de nós. Tanto mais quando a palavra é um pouco abstrata, querendo mais penetração, mais clarividência. Entretanto, infelizmente, nos satisfazemos muito facilmente com palavras superficiais. Portanto, toda a estrutura do nosso pensar está baseada em palavras. E se não compreende o significado de cada palavra, principalmente quando se estão considerando formas sutis, psicológicas do comportamento e do pensamento humano, se torna extremamente difícil estarmos realmente em comunicação uns com os outros. Assim, para podermos estar realmente em comunhão, ou seja, para participar numa coisa, todos nós juntos, é necessário se compreender a construção verbal, a palavra. Tem as palavras de importante função em nossa vida. Entretanto, mal tomamos conhecimento delas. Palavras como hinduísta, muçulmano, Deus, marido, governo, socialismo e comunismo estão extremamente carregadas de significado. E para podermos examinar as questões relativas ao conflito, relativas aos problemas humanos, temos de compreender as palavras. Temos de ultrapassar a construção das palavras. E essa parece ser uma das nossas principais dificuldades. Porque nesses nossos discursos, nessas nossas palestras, ou como quer que vocês chamem, não iremos apenas usar palavras, já que elas são necessárias, mas vamos também tentar, se possível for, comungar naquelas coisas que não estão contidas nas palavras. A palavra é estática, tem um determinado significado, de acordo com um dicionário. Mas nós interpretamos a palavra de acordo com a nossa estrutura emocional, de acordo com a nossa estrutura psicológica, de acordo com o nosso temperamento, nossas pressões imediatas, o nosso condicionamento. Mas para comungarmos, devemos não só compreender as palavras, mas também participar naquilo que está contido na palavra. E, contudo, não é a palavra. E essa parece ser uma das nossas maiores dificuldades. Porque, infelizmente, não escutamos todas as palestras. É importante que vocês e eu nos mantenhamos em comunhão. Mas, em verdade, não sabemos o que significa comungar. Jamais comungamos com alguém. Tratamos juntos de um assunto, mantemos conversas, ideias, opiniões, a estrutura verbal dos conceitos. Mas nunca comungamos a respeito de coisa alguma. Eu estou certo de que nunca esteve em comunhão com a natureza. Você nunca esteve em comunhão com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos. Comungar é participar, não verbalmente, mas penetrando muito profundamente. É estarmos ativos juntamente. Não vocês na passiva e eu na ativa, porém penetrando juntamente além das palavras e, consequentemente, em comunhão. A comunhão requer uma certa estabilidade,
uma certa clareza, mas não de opinião. Requer uma clareza pura e simples. Para você ver exatamente como é, observar a situação mundial, não do ponto de vista da sua ficção, da sua nacionalidade, da sua classe, porém observar todos os problemas do homem, seja no Ocidente ou no Oriente, ou onde quer que ele esteja. Observar o problema é comungar com o problema. Nenhuma possibilidade você tem de comungar com o problema se você nutre opiniões, se está convencido de que isso é assim e aquilo não é assim. Se você está cheio de nacionalidade ou então enredado na política. Dessa maneira, você não pode de forma alguma comungar com o problema, seja em qualquer nível que for. Nós temos numerosos problemas, problemas imensos que não podem ser resolvidos por ninguém, senão por você mesmo. E isso requer não só a compreensão real do problema, mas também que você esteja em comunhão com ele. Não sei se alguma vez você tentou estar em comunhão com alguma coisa. Se você é um grande pintor e deseja pintar uma árvore, você deve estar em comunhão com a árvore. Não deve haver um espaço entre você e a árvore. Naturalmente, não se requer que você se identifique com a árvore, porém sim que não haja nenhuma barreira entre você e aquilo que está observando ou pintando. Aquilo com que está em comunhão. Quer dizer que você, como entidade, deve estar totalmente ausente para estar em comunhão com a árvore. Estar em comunhão com a natureza, com a montanha, com uma paisagem, com um ente humano. Isso requer uma extraordinária atenção e uma altíssima sensibilidade. De outra forma, você não pode comungar. Como vamos considerar tantos problemas durante essas palestras, vocês devem tomar uma parte ativa nisso. Não te cabe meramente escutar esses áudios, porém tomar uma parte ativa em tudo o que se está dizendo, sem concordar nem discordar. Não pode tomar parte numa coisa, participar numa dada coisa se você diz, eu gosto de você, ou então, eu não gosto do que você está falando. Não concordo com isso. Você deve examinar criticamente o problema, tomar o conhecimento de tudo o que ele implica. Você deve questionar, duvidar, criticar, penetrar. Isso significa que você deve se manter ativo, participando com o orador, em comunhão com ele a respeito do problema. A maioria de nós não sabe o que significa estar em comunhão com uma certa coisa. Porque isso requer um coração aberto, uma mente lúcida, uma certa hesitação, uma sensibilidade. E tudo isso nos falta. Andamos tão cheios de opiniões, de juízos, tão carregados das coisas que já sabemos. E com toda essa carga, nos precipitamos no presente. Por essa razão, nunca compreendemos o problema. Nunca estamos íntima, profunda e completamente em contato com o problema. Assim, se você tiver a bondade de escutar, com aquela atenção que é participação, você não estará apenas ouvindo o que falam, mas ativa e dinamicamente você estará penetrando os problemas que estão
acabando com o mundo, principalmente nesse país. Como vamos considerar esses problemas? A eles vocês devem se aproximar com uma certa hesitação, com a capacidade de questionar, de interrogar, de exigir, de pesquisar. E isso não pode fazer se deles você se aproxima com conceitos, com opiniões, com o conhecimento que a seu respeito você já acumulou. Você necessita de algo novo. Vamos falar a respeito dessas coisas, não por força de hábito, pois, em verdade, eu não gosto muito desse gênero de palestra. Não se trata de um hábito que de mim se apossou e me põe a andar de terra em terra. Mas eu percebo os problemas atualmente existentes no mundo, as agonias, os desesperos, a miséria, os conflitos, o infinito sofrimento do homem, o terrível veneno do nacionalismo, as desavenças raciais, a intolerância religiosa, os inumeráveis deuses. Todas as coisas que estão quebrando o coração do homem. Tudo isso está à sua frente. E vamos simplesmente seguindo o nosso caminho, indiferentes, com o nosso tédio e um vago sentimento de desespero, presos dentro dessa rede. Se pudermos com facilidade, com felicidade, com uma certa intensidade, estar em comunhão, seremos então capazes de compreender o problema, resolvê-lo e transcendê-lo. Como já falamos, temos muitos problemas, não só nesse país, mas no mundo inteiro. E quando se vem a esse país após um certo tempo, é bem visível o declínio que aqui existe. Não parece que você está cônscio desse declínio moral, mental, emocional, artístico ou criador? O declínio dessa coisa chamada religião, a enorme superstição, a estupidez da chamada mentalidade religiosa, a incessante repetição das coisas ditas no Gita ou por alguém, e o desejo de fugir do presente para o passado. Todos nós estamos vendo essas coisas. Eu não considero importante demais entrar nessas minúcias. Talvez façamos isso, mas o importante é isto. É possível a mente humana, desenvolvida através de 2 milhões de anos, escravizada a certos hábitos, a um certo ritmo, se libertar de tudo isso e criar para si própria uma mentalidade diferente, uma nova maneira de agir? É disso que nós precisamos. Nas ciências, no mundo artístico, no mundo da política e também no mundo religioso. Podemos ir seguindo como estamos, melhorando aqui e ali, com certos arremedos de liberdade, uns certos arremedos de prosperidade, um melhor governo, mais corrupção ou menos corrupção, um declínio do pensamento, um declínio do sentimento profundo e uma geral indiferença. E no mundo científico, se observa que os cientistas possuem umas poucas chaves que abrem algumas portas. Eles estão sempre a se mover no sentido horizontal com essas chaves e transpor aquelas portas.
Mas muitos poucos perguntam: é possível uma explosão num sentido vertical em vez de um movimento horizontal? Se observa hoje em dia no mundo muita prosperidade, principalmente no Ocidente, da qual mal temos ideia aqui nesse país. Uma agitada e intensa prosperidade. Dinheiro, casas, boa alimentação, museus, teatros, cinemas e tantas sensações. E aqui nada disso nós conhecemos. Não pulsa em nós uma vida nova, nem sequer no mundo das finanças. Se observa assim que cada um pode ir continuando indefinidamente pelo mesmo caminho, tornando-se talvez um pouco mais próspero, um pouco menos corrupto, tendo um governo melhor, com ministros um pouco mais inteligentes, com uma melhor burocracia, talvez lendo livros melhores. Podemos ir seguindo indefinidamente a linha horizontal, sempre melhorando, mudando, mas numa escala inferior. Mas dessa maneira, meu amigo, nós já vivemos há 2 milhões de anos. Eu não sei se você já leu ou se você já ouviu dizer que os cientistas, os antropologistas, descobriram que o homem vive há 2 milhões de anos e ainda não resolveu o seu problema. Após tão longo tempo, continua a sofrer, continua a ter medo, continua na agonia do desespero, continua em irremediável confusão. E por esse caminho, ele pode continuar indefinidamente. Eu penso que é preciso ver isso, é preciso questionar isso, sentir este problema. Vocês, como ente humano que vivem há 2 milhões de anos, não resolveram o seu sofrimento, não estão livres de seus desesperos, não estão livres da sua extraordinária chamada a morte. Nada tem de criador na sua vida. Estamos presos ao tempo, presos à nacionalidade, à família, às inumeráveis formas de corrupção que nos cercam. E nós vivemos nessas condições, nelas nós crescemos, sofremos, morremos, na esperança de uma futura felicidade num outro mundo, ou de voltar a esse. Ou então, acalentando uma certa e vaga esperança que surge do nosso desespero. Vivemos a citar algum livro religioso como se ele fosse a realidade suprema. Meus amigos, assim são as nossas vidas. Nos cumpre estarmos muito vigilantes, estar em comunhão com tudo isso. E assim, talvez, possamos explodir, porque é disso que se necessita, de uma mente nova, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova vida de relação, porque a vida é movimento e relações. E ela exige de nós uma extraordinária vigilância. Exige que nunca estacionemos, nunca nos estabilizemos, porque a vida é um movimento infinito. Se você não compreende esse movimento, o indivíduo vai permanecer no sofrimento. Krishnamurti.
que em primeiro lugar se deve perceber é a necessidade de descobrir qual é a ação total que não gera contradição em nenhum nível da existência. Descobrir o que é estar em comunhão com você mesmo, e não com o Atman, com Deus ou o que for. Estar realmente em contato com você, com a sua avidez, com a sua inveja, com a sua ambição, com a sua brutalidade, com a sua falsidade. E a partir daí, passar adiante. Você vai descobrir então por você mesmo. Descobrir, eu digo, e não ser informado por alguém, pois isso nenhum valor tem. Só há uma ação completa quando há na mente um silêncio total, de onde emana a ação. Como sabe, a mente de quase todos nós está cheia de barulho. Ela está sempre a tagarelar consigo mesma, a monologar a respeito de alguma coisa, a procurar se persuadir ou se convencer de alguma coisa. Ela está sempre a se mexer, a fazer barulho, e desse barulho surge a nossa ação. Mas toda ação nascida do barulho produz mais barulho e mais confusão. Entretanto, se observar e aprender o que significa estar em comunicação, se compreender a dificuldade da comunicação, que é o estado em que a mente não verbaliza, quando transmite ou recebe uma comunicação, então, sendo a vida movimento, você se moverá no seu atuar natural, livre, facilmente, sem nenhum esforço, para aquele estado de comunhão. E no estado de comunhão, se penetrar mais fundo ainda, você verá que não só estará em comunhão com a natureza, com o mundo, com tudo o que te circunda, mas também em comunhão com você mesmo. Estar em comunhão consigo mesmo requer um silêncio completo, para que a mente esteja silenciosamente em comunhão consigo mesma a respeito de todas as coisas. Justamente daí vem a ação total. Só do vazio pode surgir a ação total, a ação criadora. Senhores, vamos ver se podemos discutir ou fazer algumas perguntas e explorar junto o que estivemos conversando. Pergunta: não estamos em comunhão com a contradição, Senhor? Resposta: você não se acha em contradição? Não está em comunhão com essa contradição que é a causa, a raiz de nossa existência? Todo pensamento, toda evolução traz contradição. Você está falando isso teoricamente, ou, se me permite fazer essa pergunta, você fala isso com base no fato? Porque se você está falando com base no fato, você descobriu qual é a causa da contradição? Veja isso de uma maneira muito simples. Não especule a esse respeito. Trate de descobrir qual é a causa da contradição. Eu posso fazer isso por você? Qual é uma das causas da contradição? Eu vou desenvolver esse ponto à medida que formos prosseguindo, mas me acompanhe passo a passo. Qual é uma das causas da contradição? Uma das principais causas da contradição é essa, a de ter um ideal. Interrogante: e qual é a causa principal? Resposta: espere, senhor, nós já vamos chegar lá. Você deseja a causa principal e não perguntou sequer da causa inicial. Eu estou dizendo de mim para comigo. Por que surge essa contradição? Eu não estou perguntando da sua causa final. Eu percebo que uma das causas da contradição é ter um ideal.
Nós estamos examinando isso. Não estamos dizendo que não devemos ou que devemos fazer. Nós percebemos a causa. Isto é o porquê nós somos violentos. Você pelo menos o percebe. E ao mesmo tempo, nós somos violentos. Por que essa contradição? É bem óbvia a contradição. Eu percebo que uma das causas principais da contradição é ter um ideal. Eu sei que não concorda comigo, talvez você concorde verbalmente, mas com efeito, você vai continuar com os seus ideais depois que você sair daqui. Vocês estão presos, sufocados pelos seus ideais. Eu digo que a causa primária da contradição é ter um ideal. E por quê? Vocês têm ideais? Porque vocês dizem que se não tivessem ideais, vocês não saberiam lidar com o fato e o ideal te ajudará a lidar com esse fato. Isso é, se você não tiver o ideal da não violência, você não saberia o que fazer a respeito da violência. Você seria violento. Você pensa que o ideal vai te servir de alavanca para acabar com a violência. O ideal da não violência te impede de ser violento. Sendo violência, ambição, dominação. Senhor, eu estou fazendo uma explanação, uma exposição. E isso significa, Senhor, que você não está verdadeiramente interessado em compreender a contradição e dela se libertar. Te interessam apenas ideias. E assim, por que vocês têm ideais? Em primeiro lugar, porque pensamos que tendo um ideal, nós seremos capazes de nos livrar do fato. Ou de alterar, modificar, mudar. Se eu sou violento e me sirvo do ideal da não violência como um meio de me livrar da minha violência. Pois bem, veja o que aconteceu. O fato é que eu sou violento. E o ideal não é um fato real, porém um fato verbal, uma ideia. E eu penso que essa ideia vai me dar a possibilidade de me libertar da minha violência. Cria-se o ideal porque desejo fugir ao fato. E de sorte criou-se uma contradição. Mas se, ao contrário, se eu observo o fato de que eu sou violento, eu posso então dar atenção a esse fato, não é? Ou gosto da violência, ou dela não gosto. Mas como a maioria das pessoas ama a violência, nós a conservamos. Se se trata de um fato de que gosta, está certo. Você o conserva, você permanece violento, enquanto fica falando de paz e outras coisas bonitas. Mas você sabe que assim fazendo você está enganando aos outros e principalmente a você mesmo. Mas se você não gosta desse fato, por que ter o ideal? Se não gosta do fato, você tem a possibilidade de liquidá-lo imediatamente. Senhores, vocês compreendem como nasce a contradição? Por que sou violento? Em primeiro lugar, minha educação, minha sociedade, o clima, a alimentação, a estrutura social, os fenômenos sociais, a estrutura econômica e tudo mais. Tudo isso gera em mim a tendência para a violência. E ainda, psicologicamente, eu gosto da violência. Porque sou violento, invento a ideia da não violência a fim de fugir a esse fato, esperando que por meio dessa ideia, desse adiantamento, eu vou me tornar gradativamente não violento. Mas se eu não tenho nenhum ideal, é falta
de maturidade ter ideais. A mente enfrenta os fatos. Então, a maturidade surge. A mente amadurecida, nenhum ideal tem. Ela sabe enfrentar os fatos e, portanto, não há contradição nos fatos. Eu sou violento. Eu gosto ou não gosto de ser. Se não gosto desse fato, eu o jogo para longe. É algo simples. Mas você não pode jogar para longe se você está sempre a se mostrar idealisticamente não violento. Você tem de enfrentar o fato. E aí então vai estar em condições de cuidar dele. Assim é toda a nossa vida. Eu tenho medo da insegurança, da morte, da opinião pública. Eu tenho pavor a uma dúzia de coisas. Por que eu tenho medo da minha mulher? Porque você teme o seu patrão, o seu marido, o seu vizinho? Porque poderão te magoar, te tomar alguma coisa? Eu tenho medo da minha mulher ou do meu marido. A minha mulher me pertence. Legalmente, moralmente, brutalmente, eu a conservo sob o meu poder. Eu tenho medo. Se ela olha para outro homem, eu tenho ciúme. E para impedir o aparecimento do ciúme, eu a cerco de leis morais. Eis aí o começo. Eu temo que minha mulher me abandone, que deixe de me proporcionar os prazeres sexuais de que necessito. Interrogante: isso não é inerente à nossa natureza, senhor? Resposta: nada é inerente, a não ser quando se tratam de animais. Algumas coisas são inerentes à natureza do animal. Mas como ainda somos animais, como a maioria de nós é ainda de natureza animal, nós sentimos medo. Estamos apreciando fatos, mas reconhecer o fato e com ele se satisfazer, isso ainda é próprio do animal. Senhor, o animal luta e, portanto, o ente humano também luta. Mas o ente humano, que ainda é animal, supostamente já envolveu 2 milhões de anos de animal. Pergunta: você tem assinalado o caminho da mutação. Há outro exemplo de uma mutação similar? Resposta: senhores, no momento estamos falando a respeito de outra matéria. Vamos deixar de lado por hora esse assunto da mutação. Você sabe o que é aprender, senhor? O que significa aprender? Para aprender a respeito de alguma coisa, principalmente se trata de matéria psicológica, algo profundo e sutil, deve o indivíduo estar verdadeiramente livre e deve haver um sentimento de extraordinária curiosidade, sem aceitação nem rejeição. Só então pode-se aprender. E aprende não apenas do orador, mas também de todas as coisas. Mas a maioria de nós não deseja aprender, porque já temos acumulado tantos conhecimentos e a única coisa que nos interessa é acrescentar mais saber ao que já sabemos. Eu estou tentando mostrar àqueles que me estão escutando o quanto é difícil e o quanto é necessário o aprender, e não o acumular conhecimentos. Não sei por que razão acumular conhecimentos. Todos eles estão nos livros. Por que não deixá-los nas estantes, guardados nos livros? Por que trazê-los guardados na cabeça? Se você deseja saber o que Shankara disse a respeito de alguma coisa, basta você abrir o livro onde se acha o que você deseja saber. Por que trazer isso guardado na sua cabeça?
Você faz porque isso te dá um espetacular sentimento de importância. Porque você pode convencer a outra pessoa de que sabe muito mais do que o fulano, do que o ciclano. Mas desse modo, meu amigo, a mente não aprende. Nós temos de aprender. A vida é um movimento, como já mostrei a vocês, e é preciso aprender a cada minuto. E só a mente juvenil, inocente, clara, equilibrada, está sempre aprendendo e nunca acumulando. Assim sendo, se você deseja aprender, você deve saber o que é comunicar, o que é achar-se no estado de comunhão. Aprenda, descubra por você mesmo. Mas, desse modo, a mente não aprende. E ao ver que a palavra não é a coisa, a palavra se torna sem importância. A palavra tem a sua importância, porém, não aquela tremenda importância que atualmente lhe atribui a maioria das pessoas. Assim, quando a mente está livre da palavra, ela pode olhar a árvore sem a palavra. Experimente uma vez e você vai aprender a extraordinária beleza da árvore. E compreendido o justo significado e valor da palavra, então aquele movimento, o movimento da vida, prossegue para maiores profundezas e amplidões. A mente que se acha então no estado de comunhão. E só nesse estado pode a mente compreender e descobrir por si própria o que significa estar totalmente em todos os níveis de nossa existência. Krishnamurti. Conheça a história de uma caminhada que mudou toda uma vida. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma é o relato inspirador de uma peregrinação que desperta corpo, mente e alma. Garanta já a sua cópia. Link na descrição. Frete grátis para todo o Brasil. Não pense que a meditação seja um prolongamento e uma expansão da experiência. Na experiência existe sempre a testemunha, irremediavelmente ligada ao passado. A meditação, ao contrário, ela é a completa inação que põe fim a toda a experiência. A ação da experiência tem suas raízes no passado e, portanto, envolve o tempo. Leva à ação que é inação e produz a desordem. Meditação é a total inação da mente que percebe o que é, não entrelaçado com o passado. Essa ação não é uma reação a nenhum desafio, mas sim é a ação do próprio desafio, no qual não existe a dualidade. A meditação é a eliminação da experiência e funciona a todas as horas, seja consciente ou inconscientemente. Portanto, ela não é uma ação restrita a um certo período do dia. É uma ação contínua, de manhã, de tarde, de noite. Observação sem o observador. Portanto, não há uma separação entre a sua vida cotidiana e a meditação. A vida religiosa, a vida mundana. Só há divisão quando o observador está ligado ao tempo. Nessa divisão, no dividir, há desordem,
há a aflição e a confusão. E esse é o estado da nossa sociedade. A meditação, portanto, não é individualista e nem social. Ela transcende ambas as coisas e, portanto, abrange ambas. Ela é amor. A floração do amor é meditação. Fez frio de manhã, mas à medida que o dia foi avançando, tornou-se bem quente. E ao atravessarmos a cidade pela estreita via, lotada de gente, poeirenta, barulhenta, refletíamos em que todas as ruas são assim. Era quase visível a explosão demográfica. O carro tinha que ir muito devagar, porque o público andava bem no meio da rua. O calor aumentava. Gradualmente, à força de buzinar, conseguimos com muita satisfação sair da cidade. Passamos pelas fábricas e, por fim, entramos na zona rural. A região estava totalmente seca. Tinha chovido havia algum tempo e as árvores agora esperavam as próximas chuvas. E elas tinham muito que esperar. Passamos por aldeões, por gado, por carros de boi e búfalos que teimavam em não sair do meio da estrada. Depois, por um velho templo que parecia abandonado, mas tinha a classe de um antigo santuário. Do mato saiu um pavão. O seu pescoço azul cintilava ao sol. Ele não pareceu importar-se com o carro, pois ele atravessou a estrada com muita dignidade e desapareceu no campo. Começamos então a galgar ladeiras íngremes, às vezes com profundos barrancos de ambos os lados. Agora começava a esfriar e as árvores eram mais viçosas. Depois de dar várias voltas pelos montes, chegamos a casa. A estas horas já tinha escurecido completamente. As estrelas brilhavam muito claras. A gente tinha a impressão de que poderia alcançá-las com a mão. O silêncio da noite se estendia sobre a paisagem. E aqui, um homem podia estar só, sem ser perturbado, olhando as estrelas e a si próprio infinitamente. O homem contou que um tigre tinha matado um búfalo na véspera e com toda certeza ele voltaria preso. Nos perguntou se tínhamos vontade de ver o tigre, mas para tarde respondemos que sim, com muito prazer. Então ele replicou: eu vou preparar um abrigo numa árvore perto do cadáver e amarrar um cabrito vivo à árvore. O tigre vai se atirar primeiro ao cabrito antes de voltar à primeira vítima. E dissemos que, à custa do cabrito, preferíamos não ver o tigre. Pouco depois, após alguma conversação, ele partiu. À tarde, nos disse o nosso amigo: vamos pegar o carro e vamos à floresta? Talvez nós encontremos o tigre. Assim, ao pôr do sol, rodamos umas 5 ou 6 milhas pela floresta e, naturalmente, não vimos tigre nenhum. Então voltamos com os faróis acesos, clareando a estrada. Tínhamos perdido as esperanças de ver o tigre e continuamos o nosso passeio, sem pensar mais nele. De repente, ao acabarmos de virar uma curva, lá estava ele, no meio da estrada. Ele era enorme, tinha os olhos brilhantes e fixos. O carro parou e o grande animal se endireitou para nós, rosnando ameaçador. Já estava pertinho de nós, bem à frente do radiador. Depois ele contornou e veio andando ao longo do carro. Estendemos a mão para tocá-lo enquanto ele passava, mas o nosso amigo, que entendia alguma coisa de tigres, segurou o nosso braço e puxou vivamente para dentro. Era de bom comprimento e, como as janelas estavam abertas, sentimos o cheiro que não era desagradável.
Sentia-se nele um selvagem dinamismo, uma força prodigiosa e beleza. Ainda a rosnar, ele entrou na floresta e nós continuamos o nosso caminho de volta à casa.